turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold, let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. I feel the calming energy. I see the darkness coming, and I'm calling you to help me set me free. I'm calling for you. I'm calling for you. I'm calling for you. Got all the faith of the world in your plans, guarding your faith with the palm of your hands. I know, yeah, I know, it's the unknown, the unknown. It's time to go away into the light. Boa noite! Estamos iniciando mais um DaniCast, um nosso podcast que vem trazer conhecimentos, que vem trazer profissionais de diversas áreas para contribuir com a tua vida. E nós estamos nessa noite muito felizes, porque nós vamos receber uma grande profissional, uma amiga, uma profissional muito coerente, muito capacitada, que é a Priscila. Pri, nutricionista, ela está aqui. Boa noite, Pri. Obrigado por ter noite. aceito o convite de estar aqui comigo participando desse podcast. Eu que agradeço, Danilo. Muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer falar do que eu amo, né? Na realidade, a nutrição, acho que já meio que... Eu falo que é meu sangue. Eu gosto de viver isso. Eu gosto de compartilhar, porque saúde, para mim, é o ponto principal. Principalmente pra gente que acredita em Deus, né? Eu falo que é cuidar de algo que é muito precioso, que é o nosso corpo. Uau. É verdade, né? O nosso corpo que faz a gente levar a nossa missão para frente. Então, cada um tem uma missão. Se você tem algo que você executa, você tem que cuidar do canal que faz você levar essa missão. Faz todo sentido. É. E até a Bíblia diz que a gente é templo, né, do Espírito Santo. Sim, Então tem que cuidar sim. desse templo, dessa casa, dessa morada, né, Pri? É, com certeza. Eu sempre relaciono, porque como eu falei, né? Como cristão, a gente sempre linka o que Deus deixou, né? Que é a Bíblia, né? Então, acho que faz total sentido pra gente. Uau. Você disse que você adora fazer isso, que você gosta, mas sempre foi assim? Você sempre gostou? Na realidade, quando a gente é criança, a gente ouve de tudo, né? E eu falava, porque eu sempre gostei muito de sorriso. Eu falava que eu ia ser dentista. Ah, era dentista a princípio, então seu A sonho. princípio. Só que a gente vem de uma cultura que os pais são bem realistas, né? E meu pai falava assim, eu não tenho dinheiro pra te ajudar com o odonto, porque todo mundo falava que era muito caro. E a gente tem um péssimo hábito de não correr atrás pra saber se realmente é caro e aceita aquela condição que é falada. E aí eu falei assim, tudo bem. Só que eu acho que é uma qualidade que eu gosto muito de, assim, tudo que eu coloco que eu vou fazer, eu gosto de fazer bem feito. Uau. E eu comecei a procurar sobre nutrição e eu gostei. E do primeiro dia que eu pisei na faculdade até o último dia, eu falei assim, eu sou nutricionista. Foi apaixonante para você a Foi. faculdade. Cada dia, cada descoberta, cada aula, pra mim foi sensacional. Maravilha. Eu sempre fui bom de comunicar, assim, eu sempre gostei de me comunicar, Uhum. né? Comunicação, gostava de me expressar. E todo mundo falava assim, Danilo, você tem que ir para humanas, você tem que ir para alguma coisa nesse sentido. Uhum. Fui fazer engenharia, Pri. Sempre tive dificuldade em engenharia. Então,
Pra mim, terminei. Me Aham. formei engenheiro, 5 anos, fiz uma pós-graduação, mas foi aquele sacrifício. Ao contrário, eu pisava na faculdade e falava assim, meu Deus, mais um dia. Tanto é que hoje eu trabalho com política, trabalho com podcast, trabalho com outras coisas, tenho uma loja, então me relaciono bastante com os meus clientes, que eu gosto de humanas, gosto de pessoas, gosto de me relacionar. Então, que bacana que você se encontrou, né? Então, quando Sim. você realmente faz aquilo que você gosta, tenho certeza que você foi bem nas provas, teve boas notas, porque eu tive dificuldade. Para mim foi tudo muito difícil. DP, vixi, peguei um monte. Acho que dificuldade a gente sempre tem Óbvio. um pouco, né? Mas assim, eu consegui ter uma boa relação. Por exemplo, a anatomia é uma coisa que não é muito comum. Tá. E eu nunca tive ninguém da família que tivesse tido faculdade, que pudesse me orientar. Então, assim, foi como que se diz, né? Desafiador, Sim. né? Então, eu peguei e falei assim, não, o segredo é estudar. Então, eu estudava bastante, né? Matérias que eu tinha dificuldade, tentava pegar algum auxílio. Graças a Deus eu não peguei nenhuma DP e nenhum exame. Uau, mas eu exemplo. falo que isso é muito relacionado também com o dinheiro. Que eu falava assim, se eu pegar, eu não tenho dinheiro para pagar. Olha. Isso Então, essa dor te motivava, né? Era uma dor. Exatamente. Até comentei ontem, né, com um grupo de amigos. Eu falei assim, essa é uma dor. Então, assim, pra mim, relacionar que eu ia ter que desistir de algo que eu tava gostando por não ter dinheiro, eu tinha que fazer aquilo acontecer. E até hoje eu levo isso como lição, né? Então, na verdade, sua formação foi nutricionista. Tem nutrição. Nutrição e tem alimentos, engenharia de alimentos, é outra coisa, né? É outra coisa, Tá. outra coisa. Eu cheguei a prestar para engenharia de alimentos, não sei porquê, mas como eu falei, como a gente não tem muita base, a gente vai tentando relacionar dessas... pega a palavra alimento e vai colocando em tudo, né, no vestibular. Mas a parte de engenharia mais... eu também não tenho muito conhecimento, não fui atrás para saber quais são todas as áreas que pode executar, mas geralmente é dentro da indústria, né? Então, eu sei que um estabelecimento comercial pode ter um nutricionista ou um engenheiro de alimentos, né? Principalmente essa parte de informação nutricional também parece, descrição de ingredientes de rótulo, assim por diante. Ok. E as dificuldades que você teve durante o curso? Você conseguiu fazer estágio? Foi fácil? Não foi tão fácil, né? Porque eu estudei em Bragança Paulista, né? Então, Viajava mais de uma hora? Viajava 1h20, 1h30, dependendo, né, do dia de trânsito, de Paulínia para Bragança, de segunda a sábado. Sábado? Segunda a sábado, porque o curso era para ser integral. E, de repente, o que a gente teve que acontecer, né? Falou assim, não, esse integral a gente vai ter que colocar como segunda a sábado para atingir a carga horária. Então, a gente acabou optando por estudar à noite, incluindo o sábado. Entendi. E graças a Deus, nossa prefeitura abençoada disponibilizava ônibus gratuito pra gente, né? Então, eu acabava indo pra Bragança todos os dias. Então, você vinha sexta e voltava sábado de manhã? Sim, chegava em casa meia-noite e pouco, 5 e pouco da manhã, já tava de pé pra pegar o ônibus. Porque eu acho que passava perto da minha casa em torno de umas 10 para 6 para chegar na faculdade, que era 7h15 que começava. Eu gosto de ouvir essas histórias, porque eu acredito muito que o resultado positivo das pessoas deixa a pista. Você vê que é mais ou menos igual o que cada um passa para chegar no resultado positivo. E o pessoal pensa que não tem as dificuldades, as adversidades, as lutas, as renúncias que tem que existir. E você compartilhando isso. E os jovens escutam muito nosso podcast, é muito bacana, viu? Você trazer isso para nosso bate-papo. E aí você fez estágio na onde? O primeiro estágio eu fiz aqui em Paulínia, né, numa Aqui na empresa cidade mesmo. isso, que é relacionada à cozinha industrial, porque a nutrição ela tem, a gente se forma e pode trabalhar em várias áreas, Tá. né? Cozinha industrial, que oferece a refeição para os trabalhadores, né? E preza muito a qualidade dos alimentos, né? Sim. Tem uma questão de legislação para trabalhadores, que tem que fornecer um tanto de calorias, tem toda uma parte, controle de higiene, higiênico-sanitário, que se diz, né? Tem a parte clínica, que você pode ser clínica tanto de um hospital, né? Para visitar os leitos, né, aprimorar a alimentação para reabilitar a saúde, até mesmo para quem ganhou bebê, o nutricionista passa lá, né, parte de gestante. Tem várias partes hospitalares.
Tem a parte clínica de ambulatório, de consultório, né? Que é o que eu tenho feito atualmente, Ah, tá. né? Então, assim, tem a nutrição também na parte da ciência, que você pode estar indo para um laboratório, estudar. Então, Vários graças a Deus, leques. tem várias áreas. Aí, aqui em Paulínia, eu fiz o estágio, né? Eu não sei se a empresa ainda existe, pode falar o nome? Pode. A J tranquilo. Preparos, né? Então, eu fiz estágio lá, né? Eu trabalhava, né, na imobiliária Hermes, na época. Peguei férias para fazer o estágio, Olha. para continuar trabalhando, porque eu não tinha dinheiro para, Sim. né, para abandonar o trabalho naquele momento. Aí eu estendi os meus 2 últimos estágios, fiz um acordo na empresa para eu pegar esse dinheiro para eu conseguir me manter o restante do tempo, né, da faculdade. E na época eu que pagava minha faculdade, porque eu tinha uma bolsa de 50% na época do ProUni, né, que a gente na época tinha o ProUni. E aí eu acabei deixando os 2 últimos estágios, que era o clínico, né, que era a parte mesmo, e o hospitalar. Então, eu acabei morando em Bragança Paulista, que é outra coisa bem interessante, você falando de história de vida, né? Sempre tem alguém para abençoar. Que legal. Eu lembro que uma senhora, né, ela deixou para estudar quando os filhos estavam grandes, né, na época lá, né? Eu falo que ela foi uma abençoadora. Ela abençoou 3 meninas da sala, eu e mais 2 colegas, pra gente fazer estágio junto e a gente morar na casa dela. A filha dela tinha ido para o Canadá e ela disponibilizou o quarto da filha pra gente morar e fazer os nossos estágios, sem cobrar nada, Danilo. Sempre aparece um anjo, né, no nosso caminho, né? Sempre. Eu lembro que eu tava, assim, desolada, porque eu não era próxima dela. E, assim, eu sempre falo que é as mãos de Deus. Eu sempre relaciono muito com a minha fé. E ela cedeu o espaço dela, o conforto. E era muito engraçado que, tipo, ela ouvia algumas coisas que a gente falava que tava com saudade e ela fazia pra gente. Olha. Sabe, coisa mãe mesmo. Uma cuidadora. Uma cuidadora. E a gente fez o estágio, né? Que aí eu fiz o estágio do hospital e o estágio clínico, né? Nessa fase, morando lá na casa dela. E aí eu ia no domingo à noite, porque o estágio era de manhã, e voltava no sábado com o ônibus, né? Aí isso durou quase 2 meses, né? Porque a carga horária, você fazia o dia todo e acabou dando rápido. Mas foi uma experiência bem legal. Foi a primeira vez que eu saí, assim, né? Da zona de conforto da casa dos meus pais. Foi bem legal. Chega o dia, não tem jeito, né? Chega. A gente é desafiado a enfrentar o mundo. E assim, eu, por ser a primeira filha, né? Então, Você tudo... é filha mais... Você tem mais irmãos, né? Tenho mais 2, né? Uma irmã e um irmão. E assim, é meio que desafiador, né? Porque, tipo, o primeiro filho sempre, cuidado, cuidado, cuidado. É uma super proteção que causa pânico, né? Verdade. Então, pra mim, eu ia de ônibus, né? Eu falava assim, nossa, como que eu vou chegar de ônibus sozinho em Bragança Paulista? Eram umas coisas que a gente colocava na cabeça, que hoje você fala, nossa, não é nada em vista de tudo que a gente passa, né? Ô, Pri, a nossa intenção do podcast, quando eu sentei com o Wagner pra gente definir qual seria o tema, o que a gente queria ler, qual que era o nosso porquê. Nossa intenção era de trazer performance para a vida das pessoas. Essa era a intenção. Então, trazer pessoas que são empreendedoras, que traz um conteúdo bacana, que às vezes a pessoa assiste aqui o programa e fala assim, poxa, aí me caiu uma ficha, uma frase, uma fala de alguém, salvou meu casamento, ou salvou a minha saúde, ou salvou meu negócio. Olha, eu ia falir se eu não tomasse uma decisão como ele tomou na empresa dele. É contribuir mesmo com as pessoas. Então, eu vou falar um conceito, né, um pré-conceito que eu tinha e que talvez muito tenha em relação a nutricionista, que é um conceito pré, né, que eu digo. A gente pensava assim, nossa, nutricionista é só que cuida de dieta para emagrecer. Olha o leque que você disse, olha a importância dentro de uma empresa, dentro de uma escola, o tanto de nutriente que tem aqui dentro do hospital para um enfermo, para recuperar. Como que é o leque, é importante a gente entender isso. E agora, trazendo mais para sua área, que você disse clínico, né, que você mais atende, essas crenças que você disse, nós temos crenças muito erradas em relação à alimentação. Eu vejo que muitas pessoas defendem que nas escolas teria que ter ensino de educação financeira. Eu concordo. As pessoas não sabem, né, lidar com o seu dinheiro. Mas outra coisa, tinha que ter uma aula de nutrição básica. Eu fui realmente aprender algumas coisas sobre nutrição, sinceramente, de uns 5 anos para cá. De uns 5 anos para cá, quando eu fiz a minha cirurgia da tireoide, tirei ela inteira, né? Tirei toda a minha glândula, que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção na minha alimentação, prestar mais atenção no meu físico, a fazer atividade física. A crença que eu tinha, Pri, era que
tudo que tá no mercado, se tá no mercado, se passou ali, se alguém viu, ela é bom. Eu achava que refrigerante, tudo ali, se tá aqui, Danone, se tá aqui, porque é nutritivo pra gente e tal. Uhum. E não tinha noção do quanto impacta na saúde. Então, quando você começou aqui, que ama impactar na vida das pessoas, na saúde das pessoas, eu achei muito bacana. Então, hoje você veio aqui porque a sua profissão é nobre, você é uma ótima profissional, e eu queria que a gente entrasse um pouco nessa seara. Sim. Realmente as pessoas não sabem sobre a importância que tem os alimentos, a nutrição balanceada ou fazer uma nutrição correta. Como que você vê isso? A nutrição, assim, ela é bem superficial, eu acredito, né? Atualmente, tem muitas crenças, né, limitantes e muitos medos quando se fala de alimentação. O primeiro medo é um prato cheio. Tá. Todo mundo relaciona que um prato cheio é ruim. E, na realidade, um prato cheio de legumes com proteína e grãos integrais é o ideal. Só que a pessoa tem medo, porque está relacionado à alimentação com restrição. Todo mundo fala assim, passar Entendi. com o nutricionista tem um pouco de medo, porque as pessoas pensam que vão o quê? Né? Vão Ou comer restringir, menos. né? Você vai me tirar? Vai me Algumas tirar. pessoas chegam a relatar, você vai me tirar tal coisa? E não, a alimentação tem que ser boas memórias. A gente tem que ter boas memórias de quando a gente senta à mesa. É um ato de, como que eu posso falar para você assim, de paz. Você tem que ter uma boa relação. Você tem que entender que aquele alimento é o que te mantém de pé, né? E te manter de pé não é só você executar tarefas diárias, é você se sentir bem. Eu falo que a partir do momento que você sente sono o dia inteiro, tem alguma coisa de errado. Certo. Se você sente dor de cabeça, tem alguma coisa de errado. Entendeu? Não é normal. Eu falo para meus pacientes, não é normal sentir dor de cabeça. Não é normal sentir sono depois que você come. A gente tem que aprender a ouvir os sinais e sintomas do nosso organismo, né? Então, eu sempre penso dessa forma. Então, as pessoas, ela tem um conceito muito básico, que a alimentação é linkada com restrição, né? E não é isso. E como você falou assim, eu pensei que tudo que tivesse lá, né, na indústria, né, no supermercado, eu pudesse comer. Na realidade, no passado, foi associado que a indústria veio para facilitar. Só que esse facilitar gera dinheiro. E não que seja errado gerar dinheiro, porque gera mão de obra, né? E as pessoas têm trabalho. Mas a gente tem que entender que não pode ser parte do nosso dia a dia. Aí, essa alimentação que era para ser uma coisa assim, que era esporádico, passou a ser frequente. Hoje em dia, as mães, pela correria, né, acabam não cozinhando para as crianças. E aí acaba tendo um consumo muito grande. E é o que a gente está mudando hoje na nossa atualidade. As pessoas acabam tendo muita... e não é um corpo magro. As pessoas têm um corpo até magro, porque comem uma quantidade calórica menor, que não ganha peso, mas não tem saúde. Está muito relacionado com, né, problemas, igual você mencionou, da tireoide. Está relacionado com depressão. E tudo isso a gente consegue melhorar com a alimentação. E às vezes até prevenir. Resumindo assim, faz sentido dizer que você acredita como nutricionista que alguns alimentos curam pessoas? Por exemplo, eu tô assim tô com gordura no fígado, ou eu tô com estômago machucado. Tem alimentos que podem ajudar no tratamento? Você acredita que a alimentação, a nutrição, os alimentos podem ajudar nessa cura, nessa restauração do fígado, do estômago? Como que você diz? Sim, sim. Uau. A gente não pode falar para 100% das pessoas, Exato. né? Porque existe uma individualidade. Mas algumas doenças são por conta da má alimentação. Então, o fígado gorduroso, a esteatose hepática, que são classificadas por nível, né? 1, 2, 3, né? Ela pode ser curada se você tiver um novo hábito alimentar. Entendeu? Então, até a questão do hipotireoidismo, que muitas das pessoas associavam que você não tinha cura, hoje a gente sabe que tem cura. Então, assim, um medicamento individual não é o suficiente para te tratar. Você precisa mudar a alimentação. Então, assim, hoje em dia, a medicina está bem mais avançada. Tem muitos médicos já associando que você precisa ter um médico e um nutricionista, né? Para que você possa ter uma outra visão. Então, você não trata só um diabetes
com tipo 2, né, no caso, que é proveniente de alterações clínicas do seu corpo, só com um medicamento. Você também trata com a alimentação. E esse tratar tem até remissão de doenças, né, que é o caso que você falou da cura. Então, assim, eu tenho um paciente que era hipertenso e ele teve a remissão da doença. Hoje não toma nenhum medicamento. Entendeu? Que Eu maravilha. tenho pacientes com hipotiroidismo que reduziram a dosagem do medicamento. Uau. Mas por quê? Né? Colocaram, né, um novo hábito. E para inserir um novo hábito é desafiador, né, Danilo? É desafiador. E assim, nós estamos num momento sugestivo para criar novos hábitos. Nós estamos no final Sim. do ano. E depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Uhum. Algumas dicas aí de final Sim, de ano sim. que você possa dar. Mas olha só, gente, você que está nos assistindo aí, tem esperança, viu? Talvez você está com um diagnóstico ruim, tem esperança. Vamos Sim. mudar a alimentação, criar novos hábitos, porque dá para mudar aí a estrutura, talvez, do fígado, da estética, enfim, não é só estética, né? As pessoas pensam Sim. que é só estética. Agora, duas coisas que você falou que eu queria discorrer um pouco mais. Você disse em relação, não é só a estética, por exemplo, não é só se a pessoa está com gordura em excesso. Tem pessoas magras que não têm saúde, porque elas ingerem talvez menos caloria, não engorda, não incha tanto, mas não tem as proteínas, é isso que talvez deviam ter? Eu vou falar assim, eu sou muito da nutrição funcional, Tá. né? A nutrição funcional trabalha muito com prevenção de doenças e uma coisa que eu falei, que é sinais e sintomas, que é particularidade de cada pessoa. Então, assim, você, né, é igual eu tenho irmãos. Então eu tenho meus irmãos, mas nós podemos ter características diferentes, até mesmo que a gente fala que é a genética, né, para doenças, né? Então, eu posso me alimentar igualzinho meus irmãos, mas pode ser que eu tenha que ter um consumo menor de carboidrato por condições genéticas, entendeu? Por isso que às vezes eu falo assim, não, mas meu irmão é magro e eu tô acima, porque a gente tem que aceitar nossas condições genéticas, tem que aceitar que algumas coisas a gente tem que comer menos, né? Dei exemplo dos meus irmãos, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa que tenho muita dor de cabeça, ou melhor, tinha, né? Porque eu fui melhorando algumas coisas. E o que acontece com essa questão da dor de cabeça? Eu tinha enxaqueca, né? Eu lembro que quando eu era secretária lá na igreja, eu falava assim, meu Deus, eu acho que minha cabeça vai sair pra fora. E eu não tinha conhecimento de nutrição, não era nutricionista. Aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né? Então, a gente sabe que a dor de cabeça pode ser uma deficiência de magnésio. Olha. Pode ser um fator de estresse, né? Porque o magnésio, ele tem várias reações no nosso corpo. Uma delas é combater o estresse. É o primeiro nutriente que vai à frente do nosso estresse, ansiedade, né? E aí não é o suficiente para outras partes metabólicas do nosso corpo, que aí pode vir a dor de cabeça. Então, né, a pessoa já tem uma característica de deficiência, já tem um fator de usar muita mente, cansaço, estresse, né? E aí você fala assim, nossa, e aí, né? Tudo bem, eu soube disso, eu vou suplementar, eu posso colocar na alimentação. Aí a gente vai e faz ajuste na alimentação. Em outros casos, a pessoa pode ser sensível a alguns alimentos que tem que consumir a menos. Que no meu caso, eu tenho que consumir a menos leite e derivados. Não sou intolerante, Isso não sou contribuía com a alérgica. sua dor de cabeça? Isso, eu não sou alérgica, mas a redução disso favoreceu meu organismo. Entendeu? Então, tem algumas pessoas que são café, outras pessoas que são chocolate. Eu fiz vários testes e, para mim, redução de leite e os laticínios, de forma geral, foi tranquilo. E eu consigo tomar, mas não é de uso frequente, entendeu? O consumo todos os dias me atrapalhava. Então, são coisas que a gente tem que observar. Eu falo que a nutrição não é simplesmente você ir lá e comer. Você tem que observar o seu corpo e você tem que falar para os profissionais. Eu falo que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Porque assim como o médico vai passar um medicamento, ele fala assim, ó, você vai tomar isso, e se você sentir mal, você tem que voltar nele, o nutricionista é do mesmo jeito. Só que as pessoas não voltam no nutricionista, porque eles ficam só presos a número na balança. Entendi. Entendeu? Aí eu não vou voltar. Então, a pessoa não passa as condições que ela tá assim. Olha, eu melhorei a dor de cabeça, eu melhorei, né, que você falou do... Talvez não sabe que o alimento, ela nunca vai achar, o que você falou, ela vai falar assim, se para mim a nutricionista está funcionando se eu perder 3 quilos na balança. Exatamente. Hoje eu aprendi que tem vários fatores de quilo, tem massa magra, tem gordura, tem outras coisas que tem que ser avaliadas. Não percebe essa questão de estar recebendo nutrientes, de estar melhorando a sua saúde. Sim, sim. Então, a questão, assim, tem condições, né, que eu falei
dei o exemplo da minha dor de cabeça, Tá. né? De como que ela tá relacionada, mas pode ser para outras coisas também, né? Que a pessoa, às vezes, que tem uma insulina alterada, elevada, ela pode sentir muita sonolência depois que come, né? Será que é muito carboidrato? Será que para essa pessoa ela tem que fazer um low carb mais severo ou moderado? Aí a gente vai fazendo o teste, né? Só que aí que tá, tem que ter uma boa comunicação, que é o que você falou assim, que você sempre foi uma pessoa comunicativa. Eu sempre gostei de me comunicar, mas eu falava só o básico. E conforme a gente vai tendo tempo de experiência, a gente passa a falar o necessário Tá. de uma forma que deixa a pessoa bem mentalizada que ela precisa mudar. E mesmo assim, ainda, às vezes não é o suficiente, porque a pessoa ela não está voltada para tentar corrigir aquilo para ela emagrecer, né? Então, eu tenho pessoas que falam assim, nossa, eu nunca emagreci, hoje eu já emagreci 8 quilos, que faz total diferença no meu corpo. Assim, com a pandemia, né, eu atendi pessoas, assim, de vários locais, e a gente entende que tanto o paciente, quando está presencial, quanto o paciente que está online, se ele conectou com aquele profissional, ele tem o resultado. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tenho pacientes online que perderam mais de 25 quilos. Que bom você E trazer tem, esses relatos. e tem pacientes presenciais que perderam também a mesma quantidade. Então, a gente leva, né, a crer que não é você estar frente a frente com a pessoa, e sim a comunicação. Né? Então, a comunicação é a Exato. alma de qualquer profissão, eu acredito. E em qualquer profissão tem profissionais e profissionais, né? Vou dar um exemplo. Se eu tivesse para fechar uma assessoria contigo, um atendimento contigo, hoje eu fecharia, porque você está me explicando. Mas se eu sentar na frente de uma profissional e falar, você está acima do peso aqui e tal, fiz uma regra de 3 aqui, você tem o MC alto, a dieta é essa. Se eu pegar e não entender a dieta, já aconteceu isso comigo lá atrás, muito tempo atrás. Sim. Pode ser que também aconteça com outras pessoas. Então, você concorda que existe também uma falha, assim, em alguns profissionais? Existe, assim, ou não? Eu acredito, Danilo. Eu acredito porque essa falha aconteceu comigo, entendeu? Porque, assim, a gente sai da faculdade sem muito conceito. A gente sai com um monte de coisa, E eu vou falar que a minha profissão é muito desafiadora. Porque eu trabalhar com mulher... Desculpa as mulheres, mas às vezes é um pouco difícil, porque tem medo de passar um pouco das informações. Então, assim, de uma classe que tinha só mulheres, eu tenho poucas amizades do dia a dia. Eu tenho uma amiga que é de Paulínia, que eu falo assim, não tem parceria melhor. Ela me passa trabalho, eu passo trabalho para ela. A gente não tem medo, porque a gente entende que cada um tem o seu sucesso, entendeu? Tá. Então, a gente vê que tem um pouco de dificuldade. Então, hoje, tudo que eu tenho de bagagem é porque eu fui fazendo o curso e fui criando de acordo com as necessidades dos meus pacientes. Então, os primeiros, eu não tive muito sucesso, porque eu não sabia o que entregar. A gente só vai conseguir levando as cabeçadas, né, na vida. Então, eu acredito que os profissionais que você, né, tá falando que tem... às vezes, alguns querem mudar, que era o meu caso. Eu falei assim, não, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu busco ser diferente. Então, eu fui adaptando. Então, igual hoje, que, né, tô praticamente de férias, eu quero, tô com ideia de montar novas listas de substituições para o ano que vem, que eu acho que as que eu tenho já não são suficientes. Sim. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai colocando isso em prática e vai tentando facilitar para as pessoas, né? Eu lembro que uma vez a paciente falou assim, eu fui e não tinha alface no supermercado. Ela me mandou mensagem porque não tinha alface. Eu falei assim, não quero que a pessoa me mande mensagem, eu quero que ela tenha autonomia para ela escolher. Aí hoje eu tenho uma lista, né, por conta dessa dificuldade que foi surgindo. Entendi. Só que assim, é igual a gente falou, tem que comunicar. Se o paciente não volta, a gente não sabe. E eu, graças a Deus, encontrei pessoas que voltaram e me perguntaram. E eu não, assim, por mais que eu falei assim, nossa, eu não queria receber essa mensagem, né, num final de semana que não tinha alface no supermercado. Mas eu falei assim, mas tem um erro na minha comunicação, o que eu vou fazer para melhorar? E eu fui fazendo, melhorando, e que hoje, como eu falo, não é 100%, mas já tô bem melhor do que no passado. Tá jogando jogo de gente grande, né? Se atualizando, buscando inovações, adaptando as coisas, né? Sim, Flexibilizando o que dá para flexibilizar. Legal, interessante.
Outra situação que eu disse, que você comentou, e eu quero perguntar sobre a questão de criança. Você disse que as mães, né, não têm feito comida, cozinhado para os filhos. Uhum. Você tem algum dado sobre isso? Como estão as crianças hoje? Como está a alimentação das crianças? Como que essas crianças dessa geração têm crescido em relação à sua saúde? Danilo, eu não trabalho com criança. Tá. É assim, quando a gente vai nichando, Claro. né? Tô aqui, Tá bom. obrigada. A gente vai nichando, né? Porque o que acontece? Criança, eu sempre tive dificuldade. Eu comecei, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente vai atendendo o que dá, né? Tudo que aparece. E aí a gente vai tentando cercar e falar assim, não, esse é meu público, né? Então, eu sempre atendi muita pessoa para emagrecimento e atendi algumas crianças. Só que eu sentia dificuldade, né? Porque as mães querem cuidar das crianças, elas querem mas elas não fazem. Às vezes por falta de tempo. Eu não culpo as mães, né? Às vezes é uma educação que às vezes a gente não teve, que poderia ter na escola, né? Saber a importância de variar, a importância dos temperos, né, Danilo? Também, né? Porque muitas das vezes as pessoas não gostam porque não tem tempero na comida. Tá tão acostumado. Gente, legumes cozinhado na água é horrível. Tem dicas lá no seu Instagram? Tem de dicas. Coisas... Sim. Depois você vai colocar o seu. Eu vou passar meu Instagram. Tá? Porque assim, gente, até eu como nutricionista, às vezes eu falo assim, nossa, gente, tá aguado. Então, assim, você tem que encontrar um ponto, né? E entender o paladar, a textura. E criança tem que oferecer. Então, eu vi uma certa dificuldade de passar essa mensagem para a mãe, porque a mãe não fazia a reeducação alimentar. A mãe. Então, assim, a mãe não faz e quer que a criança faça. Não tem jeito. Aí não tem como, né? E outra, tem que sentar à mesa com as crianças. E hoje tem um outro conceito, né? Que não sei se eu... Né, a gente vai pode falar. causar uma polêmica, mas até a questão da primeira alimentação da criança ser fruta, nós nutricionistas já tá tentando tirar isso. Colocar mais legumes. Tá. Porque aí a gente já desenvolve um paladar mais salgado, porque o excesso de doce, para nossa questão que é muito sedentária, é mais complicada. Entendi. Entendeu? Não que as frutas sejam ruins, elas têm nutrientes, elas são benéficas para a saúde, mas ela não está muito relacionada com ser a primeira, né? A ser a refeição principal para você colocar a introdução alimentar. Eu lembrei da minha filha, foi legumes, né? Pelo menos nós acertamos sem querer, mas foi legumes. Então, assim, a questão de textura, né? Para poder desenvolver. Então, assim... Às vezes, nos grupos de estudo que eu participo, né, teve um que o professor falou, eu tento passar para os pais, porque eu atendo os adultos, eu já tento puxar, assim, eu não estou fazendo a consulta para criança, mas aplica com as suas crianças também, eu incentivo, porque para mim, a família toda mudando é sucesso. Sucesso. Não para mim, mas para eles também, né, então, assim, você traz todo mundo para próximo de você também, né. E aí o professor falou que fez um estudo, agora eu não vou saber qual que é para poder passar o artigo, mas fez um estudo com crianças que consumiram, né, os alimentos industrializados, né, e na mesma classe, separaram um grupo que consumiram industrializados, deram suco de caixinha e assim, biscoito, e no outro grupo colocaram, né, com frutas e castanhas no intervalo, e aplicaram uma prova. As crianças que consumiram industrializado, nas questões de múltipla escolha, não tinham paciência e erraram mais. Se tornaram mais impacientes. Será que um pouco da causa das crianças estarem agitadas no consumo dos alimentos industrializados? Tem estudos, né? Cientistas, tem que levar em consideração. Eu não sou uma especialista em criança, mas vale uma atenção, né? Pra gente poder analisar, né? Então, assim, até para mudar, porque é criança, tá começando, então é uma questão de mudança, né? O quanto que... Mas você, como a gente falou, tem que ter uma mentalidade aberta para isso, né? Eu quero mudar, né? O eu quero é uma constância. Tem dia que você não tá bem, mas eu quero. Tem dia que eu tô pior ainda, mas eu quero. Você tem que mentalizar isso, que senão você não consegue chegar. Eu costumo dizer assim, eu tenho uma frase que agora eu tô usando bastante nos meus Easter, quando eu tô treinando, eu tento me alimentar melhor. Dizer que chega um momento, a gente não é mais criança, a gente é maduro. Então, antigamente a gente fazia só o que a gente queria. Hoje, eu adulto, eu não faço só o que eu quero, eu faço o que é preciso, eu tenho que fazer o que é preciso.
Ontem eu fui treinar final de ano, Sim. quase véspera Aham, de festas aí. E eu falei, querer eu não quero, mas é preciso. aham. Ontem fui fazer também um coach financeiro, um balanceamento. Tava um calor, 2 horas da tarde. Eu sentado lá, fiquei 2 horas com o meu coach vendo planilha. Querer eu não quero, mas é preciso. Então fica uma dica aqui da nossa nutricionista Pri, de você pai, você mãe, mudar os seus hábitos. E assim você é o maior exemplo, né? A Uhum. liderança é pelo exemplo. Sim. Eu fui até numa palestra que eu fui ministrar, e eu falei que na palestra todos que estavam lá eram líderes, todos. Né? Você lidera alguma coisa. Né? A mulher falou assim, não lidero nada. Eu falei, você é líder, eu provo que você é líder. Não lidero nada. Falei assim, você tem vizinhos? Não. Você tem parente? Não. Filho? Eu tenho lá um de 5 anos. Então, ele tá te liderando? Quem lidera quem? Um menino de 5 anos te lidera ou você lidera ele? Então, aí sim. Mas, realmente, o pai e a mãe tem até o filho ter consciência, tem responsabilidade sobre ele, sobre a alimentação dele. Uhum. Então, é hora, pai, se está preocupado com a alimentação do seu filho, mudar a mentalidade, os hábitos. E isso vai impactando no esposo, vai impactando na filha, no filho, e a família toda vai crescendo nessa área, né, Pri? Sim, sim. E eu sempre falo, não é buscar perfeição. Ai, eu nunca vou comer uma pizza, eu nunca. Não é essa mentalidade que a gente tem que executar no nosso dia a dia. A gente tem que ter os alimentos que são nutritivos, que têm nutrientes, que faz o funcionamento adequado do nosso organismo. E as exceções a gente vai deixar para comer quando se sente vontade. Tá. Porque quanto mais nutrientes nós temos, menos necessidade tem. Igual tem gente que fala assim, eu como chocolate todo dia. Como que eu vou parar? Eu falei assim, a gente introduz, depois a gente vê quando você sentir necessidade. Então, assim, às vezes a gente fica com questões, né, com dúvidas, sem começar, né? Será que vai dar certo, Danilo? Será que vai dar certo, né, o podcast? Se você não tivesse começado, não saberia. Entendeu? Tudo na vida é assim, Então, né? é assim, o grande X, se você quer mudar seu hábito alimentar, é começar. Começando. Quando você sentir a dificuldade, você vai lá e trata aquela dificuldade. Que a sua dificuldade vai ser diferente da minha, Sim. que vai ser diferente da sua Legal, mãe, da sua legal. esposa e assim por diante, entendeu? E não desiste, né? Vai testando e vai falando com a nutricionista para ela ir refazendo o caminho. É o que você disse. As pessoas desistem antes de saberem, né? É. Elas não voltam, então não explica qual que é a dificuldade, o que tem que reajustar, talvez numa dieta. Eu, como nutricionista, não comia de tudo, né? Eu tinha, lembra dos legumes que eu acabei de mencionar? Eu tinha um trauma, porque ia cozinhar o legume, gente, na água. Aquilo era horrível pra mim. Assim, eu comia porque eu falava assim, nossa, eu sou nutricionista. Mas eu comia meio que obrigada. Eu falei, não, tá errado, tem que ter prazer. Uhum. Aí eu descobri o prazer em comer legumes, né, cru. Então, tudo pra mim era cru, né? Até abobrinha crua, né? Que é difícil as pessoas comerem abobrinha crua. Eu comia ralada, entendeu? Então, assim, pra mim o prazer, porque eu gosto do sabor azedo, né? Então, assim, colocar limão, vinagre, né? Vinagre balsâmico, pra mim era gostoso. Então, colocava azeite, um pouquinho de sal e comia aqueles legumes sem nenhuma dificuldade. Frutas, né? Então, ok. Aí, só que aí eu falei assim, não, tem que descobrir o que tá acontecendo comigo, né? Porque como que eu vou ensinar a pessoa? Aí eu comecei a fazer os legumes de forma diferente. Então, por exemplo, hoje a vagem, que eu como também em salada, cozida, mas de uma forma diferente, né? Eu também como ela cozida, assim, pego só um pouquinho de manteiga, coloco a vagem, fogo baixo, a própria água que ela libera, que cozinha ela. Então, ela fica al dente e mais saborosa com a manteiga ou com o azeite. Com um pouquinho de sal. Então, fui descobrindo texturas diferentes. Berinjela. Então, como berinjela, ela assada, refogada, como antepasto, que é mais gelado. Então, assim, você vai descobrindo. Então, por que eu tô falando isso? Que o paladar, ele é totalmente adaptável. Ele muda. Então, assim... Tem jeito, então? Tem jeito. Meu paladar então eu tô reforçando tipo, eu coloco aqui. uma pasta de amendoim e não gosto. Mas porque você não treinou? Não treinou o paladar, né? Então, assim, você precisa experimentar e várias vezes, e não é uma vez, né? Eu falo por conta da tal berinjela. Claro. Eu fui experimentando e você vai aumentando as porções. Coloca uma colherzinha de sopa, já faz diferença. Então, aquele pequeno degrau, sabe? Tem uma frase, né, em inglês que é step by step, um passo de cada vez. Eu sempre uso. Falei assim, calma.
Step by step. Então, Sim. você vai um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, e faz total sentido, porque quem tem pressa nem sempre consegue alcançar, porque vai ficar cansado. Uau, Né? legal demais. Então, a hein? gente tem que entender que a nossa mente, ela pode nos sabotar, mas se você administrar ela de pouquinho em pouquinho, ela te leva longe, Uhum. entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de incentivar as pessoas a irem devagar, porque quem tem pressa, eu falei assim, ó, se você tem pressa, eu não sou o profissional adequado. Porque eu sei que a pressa não funciona, principalmente com a alimentação. Porque uma coisa que eu também falo, vivo falando na minha rede social, que nós somos potinhos. Quando você vai fazer exame de sangue, o que é lá? Miligrama, micrograma, não é verdade? E aí você quer resultado rápido como se fosse pegar esses mLs aqui? Não, a gente não consegue encher um copo rápido de micronutrientes, né? É tudo potinho pequenininho, a gente tem que ter paciência para ir abastecendo eles e tendo os resultados constantes. Então, são simples passos, mas que você precisa ter clareza, né? Legal. Que é a questão da mente, Então né? você está trazendo para nós que ninguém está condenado a ter uma alimentação horrível até o fim da vida. Você não nasceu assim, vai morrer assim. Você pode mudar. Pode. E como tudo na vida, como finanças, como metas, como qualquer outra coisa, você tem que treinar até se tornar. Tentar indo. Quem hoje é bom, por exemplo, num esporte que eu comecei a fazer futevôlei, ele treinou, ele errou, foi errando, foi treinando, foi se adaptando. Então é isso também com o paladar, é isso com a alimentação. Vai treinando, vai Sim. fazendo, vai mudando, vai flexibilizando, vai testando e até se tornar uma alimentação saudável, até tornar ter um cardápio, uma vida saudável em relação à alimentação. Legal você falar isso. É, exatamente, Danilo, porque assim, se a gente pegar as pessoas, um atleta, a gente só vê ele executando e chegando na final. Mas a gente não sabe tudo que tá por trás, a dedicação, né? Então, assim, a dedicação, né? Vamos falar de um dos esportes que são mais comuns aqui no Brasil, o futebol. Ele não vai simplesmente só jogar futebol. Então, ele faz uma musculação para fortalecimento, ele faz uma alimentação, né? Ele faz um acompanhamento com um fisioterapeuta e assim por diante. Ele vai fazendo as coisas aos poucos para ele chegar e dar aquele lance de entrar a bola no gol, entendeu? Verdade. Então, assim, é para tudo. É a tal história do dinheiro também, né? Ninguém começa juntando 10 mil reais. Não, você vai fazendo pequenas metas para chegar na meta final, né? Eu falo que na época de faculdade sobrava 5 reais do meu salário. Eu falava assim, como que eu vou me manter com 5 reais do meu salário? Né? Aí você tem que saber o que você quer da sua vida. Eu falei assim, não, eu preciso terminar essa faculdade. Eu não tenho alternativa pra minha vida, né? Então, assim, os 5 reais dava. Surgia de outro lugar. Eu falo que a fé move montanhas, né? Aí aparecia uma tia que me dava 50 reais. Aí aparecia um tio que me dava 50 reais. E o dinheiro dava. Onde você foca, expande. Você está focando em fazer o bem ali, em fazer aquele planejamento, o socorro vem de uma parte, né? Vem de uma parte. Aí eu falei assim, alguma coisa acontece, né? Então, assim, de forma geral, a gente tem que acreditar no que a gente tá fazendo. Se você começa algo e você não acredita, por isso da identificação e a comunicação com quem você tá apostando aquele conhecimento, né? Então, assim, se você tá dividindo com alguém, você falou que você tá fazendo planilha de finanças, se você não se identificar com essa pessoa que tá te ensinando, não vai fluir, Não vai fluir. né? Tá. E resultado rápido não é assim, do jeito que as pessoas imaginam, né? Tem uma outra questão. Primeiro eu falei assim, por exemplo, que para mim, no caso, faltava muito conhecimento em relação à alimentação. Eu era muito leigo nessa área. Como existe uma grande parcela da população, mas existe também aquela que acha que sabe tudo, que sabe, não estudou, sabe de tudo e dá opinião e fala. E às vezes até profissionais. Cada hora existe também um profissional que fala de um determinado alimento, de uma determinada dieta. Como você consegue flexibilizar isso, por exemplo? Eu já ouvi falar assim, ó, ovo é bom, come ovo, tal. Depois eu já ouvi falar, ovo é ruim, né? Não existe isso. Como flexibilizar isso? Ou essas pessoas, tem muitas pessoas também que não entendem e ficam falando dos alimentos e querem, ou deu certo uma coisa pra ele acha que o que deu certo pra ele vai dar certo pra outro e impõe, ó, isso é bom. Tipo, leite é bom, leite não é bom. Então tem esses extremos. O que você acha? Tem que flexibilizar, tem que estudar, cada caso é um caso. É bem complexo, né? Igual a gente tava falando de finanças, né? Tem gente que teve o case de sucesso de subir aos poucos, né? Juntando de pouquinho em pouquinho e conseguiu
acertar numa estratégia financeira, apostar num negócio que Deu ganhou, certo. né? Tem uma nutricionista que hoje ela é muito conceituada, ela divide, ela é uma pessoa muito inteligente, né? Ela lê muito, então ela fala muita coisa que eu falo assim, nossa, gente, eu não sei nada. Então ela fala de tudo, né? Então eu acompanho ela porque ela não fala só de nutrição, que eu acho que isso que é bem interessante, né? Ela fala que você não precisa ser aquele case de sucesso. Você quer ser aquele case de sucesso, você quer ter aquele shape do sonho. Tá. Mas se você não alcançar, o que você tá fazendo vai chegar próximo daquilo. Você entendeu? Entendi. Então, assim, o conceito de você, né, de você mudar, de você falar assim, do extremismo, porque a pessoa assim, eu quero vender o que eu consegui. Não, você tem que entender que talvez o low carb que aquela pessoa fez, você não vai conseguir fazer. Ela ficou restrita durante 6 meses. Se não é pra você, você faz em 1 ano e tá tudo bem. Sim. Você entendeu? Então, assim, tem gente que quer vender, que é aquele extremismo que fala assim, eu não vou comer nunca mais açúcar, entendeu? Uhum. Pra mim, eu aboli o açúcar. Tá tudo bem pra ele, mas se você não tem essa capacidade, você não tem psicológico, porque você tem uma outra trajetória, tudo bem você reduzir aquilo, entendeu? Né? Então, assim, o extremismo nunca é bom, né? E Tá. você mencionou sobre o ovo. A história do ovo vem de um estudo bem antigo de uma pessoa que veio e foi mostrando que em alguns países, né, a gordura estava relacionada com doenças cardiovasculares, né? E mencionou alguns países. Só que os países que consumiam gordura boa, ele não apresentou nesse estudo, Entendi. né? E aí, o que aconteceu? Né? As pessoas associaram que qualquer tipo de gordura, né, é ruim. E a gordura, Danilo, ela é fundamental. Olha aí, tá vendo? Ela é fundamental. Se a gente não tem gordura, a gente não tem absorção da vitamina lipossolúvel. Tá. A, D, E e K. Seria um dos motivos que as pessoas têm muita deficiência de vitamina D? Entendeu? Que agora foi muito discutido, né? Durante Que foi a muito pandemia. discutido. Sem contar, né, que a gente também não toma sol o suficiente. Que é Então, por importantíssimo, conta né? da pandemia, né, e por conta do excesso de trabalho, que hoje em dia a nossa carga horária de trabalho Grande. é grande. Então, tem vários fatores, né, que por trás de uma pessoa que levantou e falou que aquilo não pode, será que realmente não pode? Ou ela dividiu a ideia dela e muita gente comprou aquela Comprou ideia? aquela ideia. Né? Porque essa pessoa que fez esse estudo, que aí relacionou com o ovo, né? Ela ganhou uma cadeira na época Olha na só. sociedade brasileira, não é brasileira, na sociedade do coração mesmo, mundial, porque ele não é brasileiro, a pessoa. Então, para você ver, né? A pessoa nem é brasileira e aqui no Brasil tem muita gente que tem Aderiram medo do de comer o ovo, porque foi uma questão mundial, né? Isso foi aumento, colesterol. e não sei o entendeu? quê. Então, na faculdade, eu aprendi muita coisa que hoje eu não executo, porque eu vejo que não causa mais função para Entendi. executar aquilo, porque as coisas estão mudando. Que bom. Não né? pode ficar na caixa, né? Você tem que Não. expandir. Expandir. Então, muita coisa que eu falava assim, não, eu aprendi na faculdade, eu resolvi mudar, né? Então, assim, é até assim, falando, nossa, eu tive que mudar, porque senão os resultados vão ser sempre o mesmo. Entendeu? Hoje em dia a gente tem uma realidade de vida, nós somos sedentários, não se come mais como antigamente, né? A comida sempre foi para gerar energia, só que hoje o que nós gastamos de energia? Entendi. Entendeu? Então assim, O hábito são outros, né? O estilo de vida Isso. é outro, né? Então, assim, essa questão, novamente, do ovo, né, que veio, que as pessoas têm medo, é um dos alimentos mais completos, né? Tem todas as vitaminas do complexo B, praticamente. Legal. Então, assim, o ovo é um alimento que dá saciedade, justamente porque ele está associado com gordura, né? Então, a gordura, ela nos dá saciedade. Ela faz nosso intestino funcionar. Uau. Mas isso relacionado à gordura do que você tá comendo. Não você, gente, pegar a borda de gordura e comer toda a borda. Não. A gordura que tá na própria carne, a gordura que tá no próprio ovo, entendeu? A gordura da Sim. castanha, o azeite, que é uma gordura boa. Castanha é uma gordura boa. Sim, sim. Além de ter uma gordura boa, tem micronutrientes, né? Pra você ter ideia, a castanha do Pará, ela é rica em selênio. Então, e ela é ótima pra tireoide. Ah, é?
entendeu? A gente falando de tireoide, ela é ótima para tireoide. Legal. Se todo mundo comesse uma castanha do Pará todos os dias, os riscos de problema na tireoide poderiam ser Puxa reduzidos. vida, olha só, tá Você vendo? entendeu? O que eu não vivo é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já vivia. Olha só. Exatamente. Então, já que você está falando, a gente sabe que é uma gama de alimentos, mas eu queria que você pensasse, o pessoal que está nos assistindo, 3 alimentos que você acha importante falar e 3 ruins. Você consegue fazer isso? Ou você acha que você vai reduzir muito? Tipo, 3 alimentos, fala assim, ó, que eu acho ruim e 3 alimentos que na sua visão você acha que são Posso falar em bons. grupo? Você já falou pode em grupo, da forma Aham, que você achar tá. melhor. Mais didático pra gente entender. O que eu não deixo faltar, tanto para mim, né, como para meus pacientes, né, é a proteína, né, Proteína. Tá, fontes entendi. proteicas, né, que são Na importantes, alimentação, no dia a inclui dia, as isso? vegetais, isso no dia a dia. Então, assim, todas as refeições eu procuro ter proteína. Vou dar exemplo, mas café da manhã, o que eu posso comer? Ovo, Ovo, entendeu? omelete, não Omelete, mexido. ovo mexido. Nossa, eu vou enjoar do ovo. Tempero natural. Entendi. Esse que é o segredo. Olha aí, pega a dica. Hein? É. Outra coisa que a gente não pode deixar são os vegetais. Que os vegetais incluem verduras, frutas e legumes. Tá. Entendeu? E o terceiro, né, não menos importante, né, gorduras boas. Né? Gorduras boas. Daria para ampliar mais alimentos? Sim, mas assim, as gorduras boas como o azeite, as castanhas, né? Uhum. As sementes, né? Que tem algumas sementes também seriam ideais para a gente ter no Entendi. nosso dia a dia, né? Aí o restante, como os grãos, dá para consumir? Dá, mas também tem que ter um pouco de cautela, Tá. porque as pessoas têm mais aderência aos grãos do que, né, esses outros que eu acabei de mencionar. Então, essa categoria que você disse, essas 3, de uma forma balanceada e de uma forma feita com cuidado, né? Você não vai pegar o ovo e jogar num óleo, por exemplo. Sim, Essas 3 coisas sim. feitas de uma... São as 3 categorias que não pode faltar na sua refeição. Ou seja, Isso. você teria uma refeição completa. Completo. Gordura boa, proteína e vegetais. Isso. Ok, Isso. beleza. Aí, ruim é meio que polêmico, tá, gente? É meio que polêmico, porque assim, eu sempre falo assim, se você tiver uma boa sabedoria, você consegue entender o que eu vou falar agora, Tá. né? Tem que ter cautela. Mas o açúcar é um alimento que ele é energético, mas não traz nenhum benefício, né? Então, ele tem uma caloria, mas só serve para energia, não tem nenhum nutriente. Então, seria, mas o mascavo, o demerara, mas pelo fato do sedentarismo, hoje em dia, quanto menos açúcar, melhor é. Entendi. Entendeu? Porque o estilo de vida não te leva a você, tipo, Isso. extrair ou tirar esse açúcar do seu organismo. Não Por- tem tanta atividade. Aí o pessoal já vive sedentário, ainda jogando uma coisa que não é nutriente pra dentro. É isso, mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Sou bem leigo, viu? Tô aprendendo demais aqui. É que assim, a gente acaba, né, colocando muito açúcar, muita energia, o corpo acumula aquilo e não tem como gastar, né? Então, assim, para um atleta que você possa ver consumindo alguns alimentos, mas fulano, mas o que ele gasta, né, de energia? Tem gente que vive só pro corpo, né, que aí a gente vê algumas pessoas, então não dá pra gente comparar, por isso que é individual, Tá. né? A gente tem que focar no individual, né? Então você falou das categorias, obrigado. E você já começou de uma forma falando dos vilões, né? Você falou do açúcar, tem mais algum? A gente fala que não chega a ser vilão, né? Porque vilão vai a me gente deixa pro corrigindo. cinema, Você vai né? me corrigindo aí as falas. É o que eu tô só reproduzindo. Reproduzindo, que eu né? sempre ouvi e eu tô aqui pra aprender mesmo. Com certeza. Mas assim, eu acho engraçado, né, que a gente tá tentando colocar os nomes assim, né, para as pessoas deixarem, porque o comportamental na nutrição, que tem essa linha agora, o comportamental tá sendo muito bem explicada hoje em dia, porque tem muita gente com transtorno, né, alimentar. Parece que não, mas tem muita gente com transtorno alimentar. E aí a gente conversando, né, assim, com as pessoas que trabalham com isso, não vamos colocar mais vilões, né, como palavra vilão, deixa pro cinema isso. A gente vai falar assim, são alimentos que você tem que ter cautela, né? Então é açúcar e a farinha. Farinha. A farinha branca, né? Pão de queijo. Especificamente a trigo, né? Então, assim, eu fiz um curso de modulação intestinal, foi abordado algumas coisas. Então, a gente sabe, assim, que a qualidade da farinha hoje em dia já não é mais a mesma.
E, infelizmente, isso a gente vai tendo alguns problemas no decorrer. E aí tem a questão do glúten, que eles acabam colocando outras condições. Eu não gosto de ser extremista, porque eu não... Por exemplo, se eu chego na casa de alguém, eu não separo aquela comunicação que a pessoa preparou pra mim, porque eu acho que comida é em forma de carinho. Eu como, mas são coisas que eu evito. Açúcar e farinha branca no meu dia a dia. Tá. Mas se eu ganho de presente, né? Igual final de ano eu ganho panetone, eu consumo, mas eu tento sempre ter cautela para não ser em excesso. Mas se a gente puder não ter no dia a dia, é um conselho que eu daria, que é açúcar e farinha branca. Legal. Deixaria para as exceções, Olha aí, pro né? pessoal, E tá vendo, toda vez que galera? for exceção, o mínimo possível. E agora, então, dá dica pra gente. A gente acabou de passar o Natal, agora a gente vem o Ano Novo. E eu já vi frases assim, o importante não é o que você come do Natal ao Ano Novo, o importante é que você come do Ano Novo ao Natal, ou seja, no ano todo. Aham. Tem dicas, Pri, pra tentar, não sei aquele... quando eu fazia engenharia ambiental, eu chamava de eco-chato, sabe? Meio ambiente e tal. Aham. Não ser aquele chato na família de ficar ali controlando tudo, mas também não ser aquele que exagera. Eu conheço pessoas, eu já tive episódios de passar mal. Existe muita questão emocional, eu acho que também você entende isso sobre alimentação e as emoções. Tem pessoas que, quando comem, ela consegue comunicar muito prazer, ou seja, ela linka com prazer. Então, assim, comer é prazer, tá com aquilo tudo cheio é prazer. Teve festas de Natais, Ano Novo, com muita comida na infância, e aquilo remeteu, olha, quando eu era criança, minha família era feliz, aquele monte de comida. Então, comer felicidade, então come muito. Que dica que você dá? O que você pensa sobre isso para esse final de ano aí para nós? Então, eu sempre falo que o fato de você sentar à mesa é para você ter memórias. A comida é algo afetivo. Tá. No entanto, que quando a gente sente cheiro de alguma coisa, você vai lembrar com alguma relação, principalmente de comida, né? Então, assim, eu até esses dias nos stories eu falei, né, que quando o bife, sabe? Eu sinto o cheiro do bife da minha avó. Você entendeu? Então, é memória afetiva. Então, construa memórias afetivas. Sim. Em qualquer data, né? Porque festa, Danilo, a gente vai ter qualquer época do ano, Você falar isso. né? Então, assim, a gente vai ter, né, todas as festas de fim de ano, vai ter todas as festas durante o ano. E como que vai ser o comportamento? Como que vai ser o nosso comportamento diante de cada situação? Então, assim, tô, né, numa situação, né, de festa, de comida. Você vai montar o prato para sua saciedade, não para você comer mais porque aquilo vai acabar. Você tem que entender que você tem que suprir a necessidade do seu corpo, independente se aquela festa amanhã você pode não ter aquele alimento, porque muitas das vezes as pessoas comem mais porque elas acham assim, amanhã eu não vou ter mais. Então assim, monta o seu prato, visualize o que você está comendo. Entenda, né? Traz consciência ali. E também procure entender como que você se sente após aquilo. Porque tem gente que sente azia, sente mal, desconforto, diarreia pelos excessos, né? Principalmente excessos de doce. Então, tenta ouvir o seu organismo para você não pecar. Porque, assim, você tem prazer no paladar, mas você tem desconforto depois. Porque não é. Tem gente que compra já sal de frutas para esse momento. Já profetiza que vai passar mal. Já profetiza que vai passar mal. Então, assim, tentar ver essa relação. Não é normal isso. Então, não associa a festa com escassez. Amanhã eu não vou ter mais. Né? Que dica, hein? Que dica. Tenta montar o seu prato. Toda vez que você sentir vontade, vai lá. Você monta o seu prato, visualiza. Coloca tudo ali que você vai comer. A quantidade de carne, a quantidade de farofa, maionese. Visualiza tudo aquilo para você não errar em outras festas também. E entender que aquilo que você está fazendo é um dia normal, né? Você também não precisa, né? Eu sou fitness, né? Abrir uma marmita que é totalmente indelicado com quem preparou aquela festa para você, né? Então, assim, eu acho que é o que eu falei. Não é uma... Porque, assim, Natal e Ano Novo. Então, Natal é a véspera e o Natal. São 2 dias. Ano Novo é a véspera e o Ano Novo. O Ano Novo. São 4 dias. Esse ano a gente vai ter o domingo. Você imagina, vai ser sábado
e o pessoal vai fazer churrasco no domingo. Já tem um monte de amigo, então vai ser Já sexta, tá sábado, emendado. vai ser muito, muito extenso. Extenso. Mas mesmo assim, por mais que emende mais um dia, se você entende o que que é fome e o que é saciedade, você não vai errar. Show. Tá- Legal. Então, vamos entender o que que é fome. Tá. Fome, minha barriga tá roncando, né? Nesse exato momento, minha barriga tá roncando. Então, isso é fome. Então, eu vou lá, vou montar meu prato, eu vou comer. Deu a saciedade, é aquilo que você fala assim, nossa, eu tô satisfeito, eu não comeria mais nada. Então, não precisa comer mais nada. Espera você sentir fome de novo para você ir lá pegar uma sobremesa, ou você ir lá e repetir alguma coisa que você não comeu, entendeu? Ou se for estender pro domingo, você ir lá no domingo e pegar aquilo que você ficou com vontade, Uhum. entendeu? Não precisa colocar literalmente e passar mal depois, porque o desconforto é você fazendo seu corpo, forçar seu corpo a executar algo que ele não está preparado, né? Então, assim, eu sempre falo, vamos imaginar nosso corpo como um tanque de combustível. Tá. Então, o seu tanque, Danilo, cabe em 40 litros de combustível. Se você colocar 42, o que que vai acontecer? Transbordar, né? Vai transbordar, né? E o que que vai prejudicar nesse transbordar? A saúde. A lataria do carro, né? lataria, tudo, Vai, né? O vai, corpo, né? vai transbordar assim. E aí, o que que o transbordar da nossa comida? É prejudicar o nosso corpo. Então, Sim. assim, a mudança do aspecto da gente falar assim que o corpo, né, a pessoa tá em sobrepeso, obesidade, é uma característica física. Mas tem a fisiológica, que são os prejuízos que a gente falou, mencionou algumas coisas, né? Que diabetes, né, pressão alta, colesterol, gordura no fígado e assim por diante, né? Então, a gente tem que relacionar com tudo isso, né, na nossa vida, né? E isso não é só uma questão assim, aqui no Brasil, em qualquer lugar. Como eu falei, com atendimento online, eu tenho atendido, né, as pessoas. E até um pouco desafiador, porque eu morei fora. Eu vi as condições de oferta também lá fora. E isso é interessante a gente ver que a oferta de alimento tem qualquer... eu preciso mudar. A gente coloca alguns empecilhos. Eu preciso mudar de país, de cidade para começar alguma coisa. Não, gente. É um dia após o outro. São pequenas mudanças. Não procure uma situação para você sair dessa coisa. Eu vou mudar depois do Ano Novo. Não, já muda nas festas, né? Já muda nas festas. Sim. Porque, né, igual eu saio do Ano Novo, já tem aniversário do meu cunhado. Já cai no carnaval, depois... ó, se fosse pra mim, ó, eu saio do Ano Novo, né, depois já vai no carnaval. Aí já tem o quê? Tem recesso, né? Tem ponto facultativo. Aí em março já é meu aniversário. Aí em abril é aniversário de um ente querido. Em junho tem festa junina. Em julho tem aniversário. Então, assim, são festas. Você não... Se você ficar depois do Ano Novo, eu mudo, você se sabota. Sim, Né? sim. Não, depois do Ano Novo, ano que vem, mês que... Você vai se sabotando. Faça pelo menos o mínimo, né? Então, eu vou fazendo o mínimo pela alimentação, atentando o que é fome e saciedade, tentando montar meu prato. A academia tá fechada, eu vou fazer uma caminhada. Vou no parque com a minha filha, né, com a minha esposa. Eu vou Viver vou novas sair experiências, né? eu vou aproveitar o Natal das Luzes, né? Eu vou aproveitar, sei lá, tenta se movimentar. Eu tenho uma bicicleta em casa, faça algum movimento, entendeu? Não precisa, não tenho espaço. A gente procura. Agora, se estiver chovendo, né, gente, aí eu dificulto um pouco. Mas, caso contrário, a gente consegue executar o básico, né? E Pri, deixa eu contar pra você aqui. Só pra nós, viu? Só pra nós. Mas eu tive um evento um ano, acho que faz uns 6 anos atrás. Nessas épocas de festa, meu tanque transbordou. Passei mal de tanto comer. Fui comendo, passei mal, fui pro hospital. E eu acredito que aquele dia não foi nem de tanto comer, mas em relação à mastigação. Não sei se eu não mastiguei e parece que fiquei entalado, assim, parece que desceu. E a mastigação é importante, né? Também para esse processo, tem tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Existe um número, existe um tempo, dá para você, por exemplo, cronometrar hoje um tempo de mastigação e você tentar criar esse hábito ou não existe? Existe. Geralmente, uma refeição de 15 a 20 minutos, a gente já tem a liberação do hormônio leptina, que atua para a saciedade. Tá. Então, assim, eu falo que o corpo humano é a engenharia mais perfeita de Deus, né? Por quê? É tudo pensado, né, Danilo? Você tem a nossa boca, não é simplesmente para a gente colocar o alimento. As bolinhas que a gente tem na língua são as papilas. São elas
dependendo da parte da sua língua que você sente sabor. Então, as da frente, que são as pequenininhas, é pro sabor doce e salgado. As Não sabia nada disso. laterais é pro sabor azedo. E as do fundo, que são as maiores, é pro sabor amargo. Então, a gente já começa aí. E aqui, na mastigação, a gente tem os dentes, né? Que os dentistas também podem ajudar aí na questão. É pra triturar, pra não sobrecarregar o quê? Nosso estômago. Tá. A gente já tem os dentes pra gente poder, né, mastigar os alimentos. E aqui a gente também já tem a liberação a saliva já é para liberação das enzimas para ajudar na digestão. Que engenharia, né, de Deus, né? Então, assim, é tudo uma comunicação. Se eu não aproveito essa harmonia do nosso corpo para poder facilitar para o nosso querido Estômago. estômago, não vai, entendeu? Então, assim, tem a parte da deglutição, tudo para chegar e a gente ter o funcionamento adequado dos órgãos, Pela né? legislação assim brasileira, para quem trabalha, ninguém tem menos de 1 hora de almoço, né? Então Aham. talvez não deveria ter. Então você falou de 15 a 20 minutos uma refeição. A gente hoje com essa vida de estresse, correria, a pessoa faz em 5 minutos, Faz em 5 minutos. né? Come rápido e é isso. É que assim, a gente tem essa questão de 1 hora de almoço, mas a gente sabe que tem pessoas que têm carga horária de 6 horas por dia, que a refeição é 15 minutos, Entendi. né? Então, assim, eu sei que a gente tem uma realidade de trabalho, que a gente quer aproveitar o nosso horário de almoço, às vezes, para descansar. Mas conforme você vai encontrando essa harmonia do seu corpo, você vai fazendo sentido, né? Tem gente que fala assim, eu não preciso mais descansar no meu horário de almoço porque eu tô com qualidade de vida, eu não preciso dessa hora de almoço, eu vou descansar à noite. Então, faz total sentido a gente encontrar nosso ponto de equilíbrio para poder... Né? É tudo, Danilo. É do sono Do sono, né? a tudo, Hoje tudo. tem saído tem muitos estudos sobre o sono agora. Tal. Tem a Porque higiene do sono. Antigamente as pessoas tinham prazer, na verdade, e orgulho de falar que era um workaholic, né? Aham. Tipo, trabalho muito. Eu vi vários, quando eu trabalhei em indústria, em empresa, eles falavam, eu dormi 3 horas, eu tô aqui, pé aqui, ó, né, Gatorade, como é que chama aquele outro? Energético pra dentro, Uhum. tal, trabalhando. E hoje a gente já vê outros estudos, né? Até atleta de altíssima performance. Eu não sei se é verdade, mas eu li em algum lugar que aquele que corre pra caramba lá, o Bolt, né? Uhum. Ele tem até o Cristiano Ronaldo, ele tem um período de sono para recuperar mesmo. Eles antes de prova ou em preparação, eles dormem mesmo, pode ser interrompido. A saúde é bem, né, bem interessante estudar. Eu acho que tá mudando todo esse conceito por conta que o número, né, de doenças que aumentaram, né? E aí, Teve que se voltar a isso, eu Tá. acredito. Porque se a gente para analisar nossos avós, os históricos deles, bisavós, eles acordavam-se muito cedo e dormiam muito cedo. 6 horas era o horário de janta deles. 8h30 no máximo já estavam dormindo, não é verdade? caramba, verdade. Né? Então, o pessoal que trabalhava na roça, eles acordavam muito cedo, almoçava muito cedo. Então, é esse histórico que é e eles viviam quanto? Meu bisavô, ele morreu com 91 anos de idade, 91? entendeu? Então, assim, para você ver, era a longevidade que se tinha, por conta do aspecto. Não tinha essa questão que a gente tem tecnológica. Então, tudo atrapalha, sabe, Danila? A luz atrapalha a sua qualidade de sono, né? Você não colocar alguns nutrientes essenciais atrapalha a sua qualidade de sono. Então, tem até questão que, às vezes, dependendo do filme que você assiste, é bom você evitar, porque você não vai ter um sono reparador. Porque fica no seu subconsciente aquela agitação, Agitação. entendeu? Faz Então, muito sentido. as luzes hoje a gente sabe que é para clarear, mas quanto mais amarela, alaranjada melhor é para liberar a melatonina, a gente ter um sono melhor. Por isso que é melhor que a gente apague as luzes, desligue as telas, Celular, né? Celular. Por isso que alguns celulares já Já têm, tem né, modo noturno, né? modo noturno, justamente para isso. Por isso que os livros são páginas amareladas, né? Não Tem sabia. tem muita coisa que já está sendo pensado para poder melhorar, para a gente poder ter um sono melhor. Porque se a gente não tem sono reparador, a gente só... É aquele tal negócio da pessoa ficar tomando só café. Aí, sabe, vai puxando Entendi, vai puxando. questões, né? Igual o energético, né? Aí você vai tendo... Porque, assim, o café, ele é bom, mas o excesso do café não é bom.
pode deixar o seu pH sanguíneo ácido, e pH sanguíneo ácido pode trazer outros prejuízos. É uma complexidade bonita de se ver, mas é bem complexo. A gente teria que fazer mais uns 10 Não, isso podcasts. que eu tô falando aqui tá tão legal, porque é um assunto que eu tenho tanta dúvida de tanta coisa. Inclusive, né, eu tenho interesse da gente conversar mais depois daqui, em específico, né, para eu também ter outros entendimentos. Sim, sim. Mas é por causa disso. Eu tô perguntando porque tá sendo útil para mim. Então, acho que muita gente tá nos assistindo, tá ali ligadinho. E se pudesse fazer pergunta, como fizeram, eu já quero fazer algumas perguntas para você aqui que enviaram para mim. Tá? Com certeza. Vamos lá. Tá gostando, Pri? Tá aqui com a gente, contribuindo? Olha, gente, eu sou uma tagarela. Não pode Somos me dar dois. a corda. Somos dois, então vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Priscila, quem é a sua grande referência na profissão? Existe uma referência? Como que você lida com isso? Então, no decorrer, assim, a gente tenta tentar ver pessoas que são flexíveis e são adeptas a mudanças, né? Como eu falei, eu saí da faculdade, eu falava assim, nossa, mas eu tenho que seguir, né? É a faculdade. E aí você vai escutando alguns profissionais. Hoje, quando eu estava na faculdade, a Valéria Pascoal, uma nutricionista funcional, ela foi minha referência, porque eu lembro certinho, quando ela foi na faculdade, ela fez uma palestra e falou assim, sabe esse ponto branquinho que você tem na unha? É deficiência de selênio, que não sei o que ela falou, zinco e selênio. E eu falei, uau, que coisa show. Só que aí no decorrer, eu fui pelo que me deu o emprego mais fácil, que foi cozinha industrial. Mas eu fiquei com aquela sementinha, né? Eu falei assim, quando eu for melhorando financeiramente, eu vou para a nutrição clínica, que, graças a Deus, eu tô hoje. Mas hoje eu tenho a Lara Nesteruk, né? Uma nutricionista que, hoje em dia, ela não trabalha só com nutrição, mas ela tem esse conceito que ela fala assim, eu sou adepta à mudança. Hoje eu tô falando isso, mas pode ser que eu mude. Então, isso eu vejo muito que ela também expõe um pouco de como ela cresceu financeiramente, sendo nutricionista. Legal. Entendeu? Que hoje ela vende qualquer coisa. Qualquer coisa que ela colocar na internet, ela vende. Uau. Vamos lá, mais uma aqui. Nossa, aqui... Em tempos onde a carne está com preço elevado, verdade, né? Verdade Como pura. não deixar de comer proteína? Bom, eu falo que depende da quantidade. Se a gente come aquela quantidade que é o necessário para o corpo, a maioria das pessoas que se preocupam muito com o preço é porque pensa muito no churrasco, gente. O churrasco é gostoso, mas acaba associando muito pelo consumo em excesso. Se a gente consome a prática de uma porção de 120, né, para as pessoas que têm o estilo normal, assim, 120 gramas, no máximo 150 gramas de carne, né, optando mais por frango, a gente ainda consegue ter algo equilibrado no nosso dia a dia. Dá para inserir ovos, dá para inserir, que muita gente não Peixe também, né? Peixe, né? Até sardinha e atum enlatado, apesar que não estão tão baratos, mas dá para inserir também. Faz sentido. E tem os grãos, né? Lentilha, grão de bico, feijão, que também são fontes proteicas. Se a que dá pessoa pra tá associar. pensando no churrasco, tem que fazer comunitário, amigo. Agora tá assim, né? Desse Cada um jeito. leva um pouco. Isso aqui você já respondeu, que na sua opinião não pode faltar nas refeições do dia a dia, já respondeu. Eu vou repetir para ver se eu aprendi, porque quando eu ensino, eu aprendo mais. Exatamente. Então, são 3 categorias. Vegetais, proteína e gordura boa. Exatamente, acertou. Alguns vilões não, porque vilões é de cinema, então aprendi mais uma. Mas alguns alimentos que você tem que olhar com mais cuidado. Ela falou da farinha branca, é isso? Exatamente. E também farinha branca e açúcar. Exatamente. E outra coisa, que eu aprendi aqui, só para recapitular com vocês. Não fica pensando nas festas finais de ano, porque festa vai ter sempre. Você tem que mudar sua mentalidade e observar 2 coisas: saciedade e fome. Isso, perfeito. Fez um Danilo. resumo? Opa! Tô aprendendo, tô prestando atenção. Vamos lá. Deixa eu ver qual mais uma pergunta. Aqui tem uma pergunta que eu já quero linkar com outra, tá? Porque diz assim, qual culinária você mais gostou? Eu acho que faz sentido, porque talvez a pessoa, quando, né, que sabia que você vinha aqui, entrou no seu Instagram, eu sei que você já foi para vários países. Sim. E eu sei que você, além de apreciar o que o país tem de monumentos, enfim, você também não tem a dúvida, como uma amante dos alimentos, estudiosa, você apreciou a culinária. Tem alguma referência, alguma coisa que você gostou, que você fala, nossa...
alguém tá preparado para ir aí, talvez pra Europa, não sei se você foi para lá. Você não pode deixar de comer isso. Fala um pouco das suas viagens, da culinária de lá. Eu falo sim, falo assim. Quando eu fiz a faculdade, que eu falo que eu sou apaixonada por nutrição, porque eu vivi cada dia da nutrição, né? Uhum. Eu tive uma professora de gastronomia. Tá. E ela falava que o marido dela, a família do marido, tinha um apartamento em Paris. Então, eu tinha um sonho de ir para Paris, entendeu? Então, por conta que a gastronomia, né? A bíblia da gastronomia tá lá, o The Cordon Bleu, que eles falam, né? Então, eu falei assim, não, eu vou para Paris. Eu falei para mim, eu mentalizei e eu falei que eu ia para Paris. E quando eu fui para Paris, eu escolhi um restaurante típico parisiense, que Eita. dava entrada, assim, que servia entrada, prato principal. E assim, eu aproveitei, assim, e foi a melhor experiência da minha vida. A comida realmente é muito boa lá, porque eu fui pra comer comida mesmo. Então, eu escolhi o restaurante. Sabe, gente, daquele pessoal que pega o casaco? Foi coisa de cinema, Legal. foi uma realização pessoal. Então, assim, eu gostei muito da culinária, né, de Paris. Outra que eu gostei muito é a portuguesa. Portugal tem uma comida muito saborosa como a nossa, eles usam bastante azeite, então bacalhau é muito saboroso lá, realmente faz sentido, né? Legal. Posso falar mais? Pode? Que eu gostei muito foi da Grécia. Grécia também? Grécia, muito boa comida, muito boa mesmo, né? Então eles têm uma... Paris, Portugal, Grécia. Grécia, então eles têm a salada, porque assim, todo lugar eu como salada, gente. Não vem, não é comida italiana, eu como salada também. Não só a massa, né? Da italiana. Não só a massa, eu como o risoto que tiver, a pasta, mas eu como a salada também. E eu pedi uma salada que eles colocaram com um feta cheese. Foi o melhor feta cheese que eu já comi na vida. O que é isso? É um queijo de lá mesmo, que é conheci. muito bom. E o iogurte grego é totalmente diferente do nosso. Olha aí, Jorge, olha aí, Jorge. O Jorge, nosso cameraman, só tá ali, assim, ó. Com a língua se passando nos beijos, assim. É bem diferente, assim. E a kafta deles também é bem saborosa. Carne. É a carne deles. Do grego, a carne lá no... E assim, a Itália. Itália tem muita comida boa também. Você Muito já bom. foi pra Europa? É tudo ali? Olha, como eu morei, né? Eu morei em Dublin. Você Né? morou lá, é verdade. Eu morei quase 2 anos. Eu quis sair da minha zona de conforto. Eu trabalhava em cozinha industrial. Eu estava bem, né? Eu já tinha conseguido, mas eu falei assim, eu consigo almejar mais. Então, eu falei assim, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu tive uma oportunidade, né? E acabei indo pra lá. Eu fiquei 1 ano e 10 meses na Irlanda. E aí, eu fiz um mochilão. Então, assim, eu peguei, juntei um dinheiro. Mas, assim, quando eu falo em juntar dinheiro, gente, é porque quando você tá na Europa, tudo se torna um pouco mais acessível. Tá. Por exemplo, eu fui da Polônia pra Berlim, né, na Alemanha, por 3,26 euros. Vai de ônibus ali, De né? ônibus, né? Então, eu peguei meios facilitadores. Eu poderia pegar avião, que era, tipo, 20 euros? Poderia, mas eu quis gastar 3. Então, eu fiz um mochilão, assim, Certo. pra explorar, né, Legal. conhecimento. Então, por isso que eu acabei conhecendo vários países. Eu não tenho certeza agora, né, Denise, você falando de países, quantos que eu conheci, de fato, que eu parei de contar, porque, assim, eu achei, assim, que... Quantos anos você tem? Eu tenho 37. Olha, 37 já com essa bagagem, hein? Que legal. Então, assim, eu acho que Um exemplo aí pra juventude. E assim, tem poder quem age, eu falo. Lá atrás, né, por exemplo, tinha gente que falava aos meus amigos, nossa, é um sonho, mas é um sonho muito distante eu ir para um cruzeiro, por exemplo. Agora eu não sei como tá, mas lá atrás eu falei, caramba, eu fui ver. Nossa, não tô falando que é barato, mas você parcela hoje aí pela CVC sim. ou pela... Qualquer um que hoje tem um emprego, tem uma renda, talvez pode poupar para ir. E assim, é o que você trouxe aqui também. Alguém já viu que você pega um ônibus, você anda quase a Europa toda, né? Você vai de um país para o outro. Tem muita coisa de trem que a e gente você consegue passar. fazer. Então, assim, você foi, fez, viveu, experienciou e tá aqui hoje contando. Legal. Eu acho que isso que eu falo assim, que a Priscila, antes dessa experiência de morar na Europa, a Priscila hoje é totalmente diferente. Eu sou muito mais corajosa. Eu era muito barrada pelo meu medo. Legal. Né? Que a gente tem muitas crenças limitantes que vêm, né?
né? Hoje eu trabalho para mim, né? Hoje eu tenho meu consultório. Mas para eu sair de uma CLT, eu tive que enfrentar muita barreira. Uau, E eu acho que um pouco dessa coragem veio dessa experiência. sim. Porque, assim, igual quando eu falei que eu cheguei em Paris, eu cheguei meia-noite em Paris, por um voo low cost, que eu pedi um Uber, o Uber não entendeu nada do meu inglês, porque eu tava acostumando, e eu disse que Paris o pessoal não gosta de que fale inglês, aí eu fiquei mais confusa ainda. Aí cheguei lá, perdi, aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que... Perdi o Uber e o dinheiro, né? Porque eu não soube nem pedir o reembolso daquela primeira vez. E aí depois eu encontrei um taxista que foi super gentil comigo. E assim, foi nas cabeçadas da vida, né? Que aí a gente vai aprendendo e vai falando assim, nossa, hoje eu tenho a coragem que eu não tenho medo de viajar sozinha. Porque se eu viajei na Europa, que eu não conhecia ninguém O sozinha, que te impede? Se você usar aquela mesma É. estratégia, o que te impede de fazer é, aqui? então assim, a Legal. gente vai perdendo um pouco do Do medo. medo. Até essa questão Legal. mesmo da profissão, de desafiar, ter outras coisas. Às vezes a gente não Sim, consegue porque a gente fica... O medo trava para muitas questões, né? Uhum. Então, e você falando do financeiro, é acessível. Se você tem, né, conhecimento, são listas de prioridades. Eu lembro, quando eu trabalhei na imobiliária Hermes, Danilo, que eu via os proprietários viajando. Eu falava assim, mas como que ele consegue viajar? Né? Eu falava assim, gente, mas como que a pessoa consegue? Eu falava assim, não, alguma coisa tem. Se é trabalhador, o que eu vou fazer? Então, é lista de prioridade. Depois que eu venci a faculdade, sobrando R$ 5 do meu salário, eu falei assim, eu posso qualquer coisa. Aí Uau, você vai é isso. devagarzinho, e a gente isso. vai conquistando. É isso. Assim, eu comentei com você antes da gente começar aqui, né? Que eu tenho uma lista de pessoas que eu quero trazer, personal, um coach financeiro, ainda mais para esse começo do próximo ano, 2022, onde as pessoas estão mais voltadas para querer ver como faz as finanças, como que trabalha no corpo, no físico, né? Mas uma das listas, do estilo de vida de pessoas que eu tenho para trazer é lifestyle, fala como é esse nome? É isso, Que lifestyle. viaja. Aham. Quem sabe você não pode vir depois a gente falar só Ah, das sim. experiências de viajar. Mas Sim, vai ser super eu legal. acredito muito no destravamento Aham. quando você vive novas experiências. As pessoas certas, os lugares certos te trazem resultados que você quer. Lugares errados e pessoas erradas, dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente está e com quem a gente está, muitas das vezes. Então, quando você sai, expande a mente. Eu tenho um sonho, não é por esbanjar, não, essas coisas, não é isso não, mas porque lá você parece que é tudo muito grande, tudo muito valioso, mas eu tenho desejo de ir para Dubai. Por Sim, quê? é bem legal. Porque lá era um lugar que era tudo deserto. Eles conseguiram construir do deserto, construir tudo aquilo que tem lá. Então, assim, eu trago como metáfora para a vida. Né? Construir do nada, como você consegue se levantar do nada. Então, expandir minha mente. Não, tá certíssimo, porque eu acho que a gente só cresce no desconforto. Né? Não É no tem desconforto. A maioria das... Teve uma frase que um dos cursos que eu fiz, né, de modulação intestinal, o professor falou assim, por que às vezes a pessoa consegue a cura? Porque ela fala assim, é a minha única oportunidade de viver, né? Então, assim, eu só fui perder esse medo quando eu saí de perto dos meus pais. Foi um pouco mais velha? Foi. Mas não importa o tempo. A sua história não tem que ser igual de ninguém. A minha história teve que acontecer naquela época. E até a aceitação de acontecer naquela época é difícil. Nossa, mas eu fui mais velha, né? Porque eu fui pra Europa quando eu tinha quase 30, né? Ou melhor, eu tinha feito 30. E aí, tipo assim, nossa, mas você vai com 30 anos. E a gente tem muitas essas coisas. Porque cada um tem a sua história. Cada um faz o seu... O importante é você saber que você não é a mesma pessoa que ontem, né? Uau. Então, é isso que a gente tem que sempre focar e sempre ter uma linha, né, Dani? Eu falo assim, eu posso estar no chão, mas eu levanto no outro dia para fazer meu treino e comer. Show. Pri, nós já estamos quase 1h30 falando, hein? Nossa, eu falei, Daniela, eu falei que eu sou tagarela. Sabe o que eu queria que você fizesse agora? Falasse um pouco das suas redes sociais. O que encontra lá? Eu queria que você passasse o seu @, para que as pessoas possam te seguir, conhecer mais. Sim. O que a gente fez uma palhinha, né? Eu podia perguntar, por exemplo, isso aqui, das coisas diet, Coca Diet. Tem coisas de alta performance para, exemplo, a pessoa tá treinando, né? Eu mesmo tinha quando eu comecei a treinar, eu falei, agora vamos mudar de vida, treinar. Eu treinei
Falei, agora eu vou emagrecer. Depois eu vi lá uma frase que a saúde é 80%, por exemplo, treino. Não, é 20% treino, 80% alimentação. Eu falei, caramba, eu quis me sabotar, não adianta, eu tenho que melhorar a minha alimentação. Então a gente pode falar sobre isso depois. O que as pessoas encontram lá? Eu sei que você faz bastante lives, né? Sim, Dá sim. dicas de receitas. Queria que você se divulgasse. Então, gente, meu Instagram tá em construção, porque, como eu falei, né, a gente tá aprendendo muita coisa, né? Então, eu tô aprendendo a usar a rede social, porque eu pensei que era simplesmente a gente ir lá e colocar o conteúdo. Mas não, a gente tem que passar, deixar mais detalhes, então eu tô aprimorando. Mas tem bastante live que eu explico, né, o porquê. Eu tô nessa semana, né, por conta das festas, colocando por que nós engordamos. Eu tô trabalhando alguns pontos, porque quando a gente entende de onde tá vindo o problema, eu consigo tratar ele, né? Então, eu tô trabalhando dessa forma. No Instagram, eu tenho mostrado um pouco da minha rotina, né? Que eu não sou perfeita, então eu tenho minhas dificuldades, né? Tanto para horário, como que eu faço para adaptar, para vocês entenderem que a gente não precisa ter um meio perfeito, a gente precisa ter somente a mentalidade que é melhor a gente fazer 1% todo dia do que não fazer nada, entendeu? Então, meu Instagram é @prifeliciano.nutri, né? Então, eu tenho trabalho dessa forma, sabe, Danilo? Tentando mostrar o simples. Eu sempre falo simples, prático, né? E gostoso. Simples, prático e gostoso. Então, assim, tanto para alimentação, tem que ser simples, prático e gostoso, porque senão nem a Nutri faz. Porque a gente tá na correria. A minha realidade não é diferente. Legal. Então, assim, é bom falar isso. nessa pandemia, eu fui desligada de uma empresa. Por mais que eu tava tentando no consultório, eu tinha um registro de CLT que eu fui dispensada no dia do meu aniversário. Né? Foi um presente, digamos, né? Quem sabe, porque agora você vai ganhar muito mais. E aí eu fui me descobrindo, fui usando a rede social justamente para isso. Tá. Então, o Instagram, ele existia, mas era uma questão mais assim, do lifestyle, né? Postava uma comidinha aqui, um restaurante ali, mas a prática mesmo de usar para ensinar cada um tem sido agora da pandemia, né? E na pandemia eu me descobri que eu gosto de comunicar, eu tenho feito isso, tenho aprimorado, né? Porque a gente nunca tá satisfeita. E eu tenho tentado passar o máximo de informação e até criei um programa de emagrecimento online. Legal, pessoal. Olha, entre em contato. Então, fora esse programa que você tem online, você também tem os atendimentos. As pessoas podem, se entrarem lá e ver que precisam, contratar para fazer um acompanhamento, uma dieta. É dieta que diz, né? A gente fala hoje em dia plano alimentar. Plano alimentar. Isso. Porque dieta, ela vem, né, do grego, do latim, né? Que é o que a gente consome todos os dias. Isso é dieta, né? Isso é dieta. Aí, dieta com qualidade, com os nutrientes, individualizada. É o que o nutricionista proporciona. Então, hoje eu faço atendimento online. Se você tá vendo a gente de qualquer lugar, inclusive de outro país, né? Exatamente. Eu faço atendimento online e também faço atendimento no consultório presencial, né? Então, se você tem interesse de fazer o tratamento, né? Nós podemos fazer o presencial também. E eu agora também inovei fazendo um programa de emagrecimento, né? Que lá eu ensino, né? Muita coisa boa, inclusive. Tem até uma aula de consultoria de imagem, porque depois que você atinge o seu objetivo, como que você vai se vestir? É bem legal. Entendendo o seu corpo, que é individual, né, Danilo? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero um corpo magro. Mas a sua estrutura não é para ser do corpo que você está idealizando. E sempre você buscar resultados de acordo com a sua realidade. Comparar você com você mesmo. Com você mesmo. Uau. Pri, quero te agradecer. Obrigado por ter vindo aqui, compartilhado essas valiosidades que você compartilhou aqui. Eu peço que Deus abençoe a sua vida, Amém. abençoe seus negócios e que você possa impactar muito, muito mais pessoas através desse seu servir, dessa sua profissão. Eu queria que, talvez tenha algo que você queira falar que eu não tenha perguntado, algo que talvez você veio preparado, olha, eu queria falar isso, tem oportunidade. Se sim, você pode falar, se não, queria que você desse uma mensagem para as pessoas que te assistiu, mandasse um abraço e despedisse. Sim. Não, eu tô muito grata pela oportunidade, sabe, Danilo? É algo diferente, né? Que você fala assim, até comentei com você, falei assim, nossa, eu vi fulano fazendo. Eu falei assim, será que um dia que eu vou ser chamada? Você comentou foi essa semana ainda, né? Então, eu falei, gente, que legal, né? Então, assim, eu acho que para qualquer coisa na vida, inclusive na alimentação, o equilíbrio é a chave do negócio. Uau. Então, a gente tem que entender
que é um processo. E o processo não é uma linha reta, sempre, uau, eu tô conseguindo. O processo tem momentos que a gente não é 100% e tá tudo bem. O importante é você ter constância, né? Eu falo que eu treinava de noite, meu rendimento não era 100%. Hoje de manhã também não é 100%, mas eu encontrei um ponto que eu me sinto melhor de executar aquele treino. E não é que um dia que eu não treino de manhã, eu não vou treinar mais. Eu procuro um outro horário. E assim, a alimentação. Então, procure as facilidades. Então, tem alguns legumes em casa, procure deixar pré-preparado, faça uma higiene desses legumes para você chegar em casa e já comer. Usa mais o assado, o grelhado, que são práticos, que assim você consegue construir uma jornada simples, porque tudo que dificulta, a gente não consegue executar. E eu queria agradecer vocês por ter participado com a gente, né? Que é sempre bom, né? Ter pessoas de outros meios, né? O público do Danilo, né? Que é diferente do meu, o ramo dele. E a gente vai dividindo essa experiência, né? Obrigado, Pri. Deus abençoe, viu? Amém, amém. Fique ligadinho que novidades nós vamos trazer aqui pro DaniCast 2022. Obrigado a todos vocês que participaram. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Pri, mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Danilo. Deus abençoe.